Ok, pessoal, vamos então dar início efetivamente ao curso, né? E para começar, vamos entender que diabos é esse tal de Bitcoin. Bom, um pouco de história para a gente começar. O Bitcoin ele surgiu pela primeira vez em 2008, através de um white paper, né, um documento acadêmico, publicado por um sujeito chamado Satoshi Nakamoto. De cara a gente já tem um dos mistérios aí do Bitcoin, porque ninguém sabe se esse sujeito realmente existe. A teoria mais aceita é que, na verdade, ele é um pseudônimo de um grupo de pessoas. O fato da identidade do inventor do Bitcoin não ser clara levanta algumas suspeitas, né? E alguns até veem isso como um mau sinal. Por que se esconder, afinal, né? Porém, tudo indica que, na verdade, isso foi feito dessa forma intencionalmente. Tendo conhecimento da tecnologia disruptiva que estava sendo proposta, que mexe com gente grande como bancos e todo o sistema financeiro em geral, se tivéssemos uma pessoa responsável por toda essa tecnologia, essa poderia ser facilmente retalhada, culpada, processada por um mau uso da tecnologia. Por exemplo, se um traficante usa o Bitcoin para fazer seus negócios, em vez do traficante sofrer a ação, no caso aí o Satoshi poderia sofrer um processo e com isso dificultar e até interromper a adoção da tecnologia em grande escala. Além disso, o fato de não existir um responsável pelo Bitcoin é coerente com o próprio conceito por trás do Bitcoin e da maioria das criptomoedas, de ser algo totalmente descentralizado, sem um responsável ou sem um ponto único de apoio, digamos assim. Veremos isso com detalhes mais para frente. Bom, então em 2008 foi publicado esse white paper com toda a descrição de como funcionaria o Bitcoin. E em 2009, no ano seguinte, a tecnologia descrita nesse white paper foi finalmente implementada, dando origem então à rede e à moeda digital Bitcoin, que pouco a pouco começou a crescer a partir daí. Quando digo implementado, pense que o Bitcoin, no fundo, e as outras criptomoedas são softwares, são criadas através de uma linguagem de programação, com regras determinadas de como deve funcionar. E por que essa tecnologia é tão disruptiva, né? Bom, tem algumas características. Vamos lá. Primeiro, como eu mencionei um pouco anteriormente, é o fato de ser descentralizado, né? Descentralização. Diferente do real, do dólar, do euro ou qualquer outra moeda de um país, onde o governo tem o poder de imprimir quanto quiser da moeda, o Bitcoin é descentralizado. Não existe um responsável. Não existe alguém que imprime bitcoins. A quantidade de bitcoins é limitada a 21 milhões e isso já está programado em seu código, no software do Bitcoin. Esses 21 milhões ainda não estão disponíveis totalmente, eles estão sendo distribuídos por parte de um processo que a gente chama de mineração. Falaremos mais sobre isso mais para frente. O segundo fator é a não necessidade, né, de bancos, governos ou etc. Então, pelo fato de ser digital e rodar em cima de uma rede descentralizada, você não precisa guardá-lo em bancos e também não precisa de bancos para transferir o dinheiro ou bitcoins, né, para fazer pagamentos ou para outros terceiros e etc. E daí fica mais claro a porquê que o Bitcoin e as moedas, as criptomoedas podem representar aí uma ameaça aos bancos e ao sistema financeiro como a gente conhece hoje, né? Você perde uma das principais funções do banco, que é justamente guardar dinheiro e transferir esse dinheiro para terceiros. Bom, o terceiro fator é o que a gente chama de permissionless, ou seja, não existe a necessidade de pedir permissão para acessar ou para usar o Bitcoin. Qualquer um com acesso à internet, em teoria, pode acessar e usar o Bitcoin, independente de que país você vive, situação financeira, profissão, etc. Você não tem que ir lá no banco, por exemplo, ao contrário do banco, né, do dinheiro como a gente conhece hoje, para você
usar o sistema bancário, você tem que ir lá aplicar, pedir a permissão para o banco, ver se ele te aceita para você ser inserido e aí conseguir um cartão de crédito, depositar o dinheiro e transferir o dinheiro através do sistema bancário. Com Bitcoin você não tem que pedir permissão para ninguém, você simplesmente começa a usar. E por fim, a tecnologia blockchain que está por trás do Bitcoin. O blockchain é, de forma simples, um banco de dados, um local onde você pode guardar informações, que roda, por exemplo, na rede Bitcoin, o qual guarda todas as informações referentes às transações que ocorrem na rede. Em um nível mais técnico, o Bitcoin é, como mencionei, uma rede de computadores que funciona sobre a internet. A rede Bitcoin pode ser vista também como um protocolo sobre o qual são feitas transações financeiras sobre a internet, usando a internet. E por fim, pode ser visto também como uma linguagem que descreve as transações que são feitas, né? É isso, essa é uma visão geral aí do que é o Bitcoin, do que está por trás dele e como ele surgiu. Mais para frente, então, no próximo módulo, veremos um pouco mais sobre o blockchain. Até lá!